Imaginem uma pessoa que tem uma roupa nova, um casaco lindíssimo, perfumes dos mais caros, da maior qualidade, um penteado e um cabelo incrível, mas a pessoa não gosta de tomar banho. O que é que vocês acham? A roupa é do melhor, o penteado, aquilo, não há ali nenhum cabelo fora do sítio. Se for uma senhora, a maquilhagem está completamente perfeita. Os sapatos são italianos. Mas a pessoa não gosta de tomar banho. O que é que vocês acham desta mistura? É bonito, mas é só ao longe, não é? É bonito, mas é só ao longe. Porque na medida que nos aproximamos dessa pessoa, apesar de estar bonita por fora, o cheiro a suor, o cabelo ceboso, digamos que a estratégia da roupa bonita não é suficiente. Pois não. Muitas vezes as pessoas preocupam-se com a sua aparência exterior, mas o que precisam mesmo é de banho. Muitas vezes as pessoas preocupam-se com aquilo que os outros veem, com aquilo que os outros pensam. Mas, irmãos, eu gostaria de nesta manhã falar convosco sobre uma obra maior e mais importante, que é uma obra que não se vê a olho nu, pela aparência, vê-se pelos frutos, e que é a obra da transformação interior. E eu gostaria de falar convosco, e irei falar convosco, começar uma série de 4 domingos, de hoje até ao fim do mês, onde o tema é Renova a tua mente. Renova a tua mente. E abram comigo, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 1, e vamos ver o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Renova a tua mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São só 2 versículos. Deixem-me ler outra vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus fala-nos sobre a necessidade da renovação da nossa mente, sobre a importância de nós termos uma mente segundo Cristo, segundo a palavra, para que assim experimentemos a vontade de Deus. A Bíblia fala-nos sobre apresentarmos o nosso corpo. A Bíblia fala-nos de vivermos uma vida de entrega, mais do que boas intenções. Às vezes há pessoas que têm muitas promessas, mas são promessas ocas, vazias, não passam de boas intenções. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus não nos diz que a nossa entrega deve ser uma entrega de intenções ou de palavras. É clara no que diz. Apresenta o teu corpo, ou seja, apresenta a tua vida. Vive uma vida entregue em sinceridade. E não te conformes com este mundo. Irmãos, o pensamento do mundo é e será sempre contrário à vontade de Deus. Queres experimentar a vontade de Deus na tua vida? Iremos sempre caminhar contra a maré. Iremos sempre andar contra a corrente, porque o pensamento de um mundo que a Bíblia diz que está no maligno faz com que as pessoas se afastem de Deus e cegas
de entenderem a verdade de Deus nas suas vidas. E depois a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre a transformação pela renovação da nossa mente. Ou seja, este processo de nós retirarmos tudo aquilo que é mau e negativo para reconstruirmos com outras bases e fundamentos. Irmãos, nós precisamos de ser transformados na nossa mente. Somente dessa forma experimentaremos a vontade de Deus. E está escrito na palavra de Deus que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por que é que será que as pessoas têm tanta dificuldade em confiarem naquilo que Deus tem para as suas vidas? E por isso duvidam, e por isso muitas vezes seguem o seu próprio caminho, e por isso têm dificuldade em sujeitar-se àquilo que Deus diz, quando Deus nos diz que a sua vontade para nós é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, se é boa é porque é prazerosa, é agradável, nós experimentamos gozo e satisfação quando a vivemos. Se a Bíblia diz que é perfeita, quer dizer que nela não há erros nem confusões. Por que razão temos tanta dificuldade em sujeitar-nos a esta vontade de Deus? Lá está. Porque muitas vezes somos influenciados pelo pensamento do comum dos mortais que quer fazer com que a pessoa siga o seu próprio caminho e não siga o caminho e a vontade do Senhor para as suas vidas. Quando nós pensamos nos nossos pensamentos e da importância deles, irmãos, ouça com ouvidos de ouvir que isto é importante. Cada vez mais tenha noção de como é importante cuidarmos da nossa mente e como os nossos pensamentos condicionam a nossa vida. Irmão, diga comigo, os meus pensamentos condicionam a minha vida. Os nossos pensamentos tanto condicionam a nossa vida para o bem e para o sucesso, como também podem condicionar a nossa vida para o mal e para a desgraça. E deixa-me dizer-vos, e uma das razões porque não é fácil, é porque muitos dos que aqui estão, e muitos de nós, crescemos em ambientes sem qualquer tipo de suporte ou encorajamento. Quando eu vou conhecendo melhor alguns de vocês e vou conhecendo a história de vida e algumas das coisas difíceis pelas quais muitos dos que aqui estão passaram, muitos de vocês cresceram em ambientes sem qualquer tipo de suporte ou encorajamento. És um desgraçado, não prestas para nada, és igualzinho ao teu irmão, olha o filho do bêbado, olha o pobretanas. Muitos cresceram debaixo daquilo que podemos chamar de uma má herança. Mas sabe qual é que é o problema aqui? O problema é que é uma herança que muitos abraçaram como sua. E eu tenho aqui nesta manhã uma mochila. E esta mochila, ela representa os pesos e as heranças que nós temos recebido na vida. E deixa-me ler-vos algumas destas etiquetas que aqui estão. Viciado, doente, azarado, infeliz, miserável, sem amigos, problemático, violento, desesperado, incapaz, perdedor, feio, burro, pobre, sem qualquer tipo de recursos ou de possibilidade. Ou seja, muitos aqui, ao crescermos na vida, ao vivermos a nossa relação com Deus, muitas vezes as pessoas chegam-se a Deus, mas não deixam que Deus trate de tudo o que se há a tratar no seu interior. E o problema está em que quando nós pegamos nesta herança que é má, que não é uma boa herança, e acabamos por aceitar e carregar uma mochila cheia de pensamentos limitadores e mentiras de Satanás.
O problema não está em ter um passado complicado, o problema está em quando nós decidimos carregar essa herança como sendo a nossa herança. O problema está em quando nós decidimos aceitar e carregar esta mochila cheia de mentiras de Satanás, cheia de heranças e pesos que nos condicionam, que afetam a nossa vida. Pesos como a amargura, como a mágoa, como o ressentimento. Um peso chamado passado. Erros que cometemos. E muitas das coisas que às vezes nós carregamos na vida sem nos apercebermos, as tais heranças, as tais etiquetas ou pesos, são o resultado de várias coisas. São o resultado de palavras, de abusos, de experiências, de traumas, de violência. Ou seja, sem nos aperceber, nós crescemos e tomamos como nosso a bagagem do nosso passado e acabamos por crescer com o nosso cérebro a ser programado com um vírus. Um vírus que é destrutivo e que é enganador. Um vírus que corrói a vida. Um vírus que destrói a autoestima. Um vírus que faz com que a pessoa tenha uma imagem distorcida de si própria. Consequência do pecado, consequência da desobediência do homem, do passado, das experiências, das influências com que nós crescemos. E a razão por que nós precisamos desta transformação, a razão por que precisamos da renovação da nossa mente, como falávamos no início, é simples. É por uma razão simples, porque muitas vezes as pessoas vêm a Jesus, dizem que creem em Jesus, mas precisam de deixar Jesus aliviar os pesos e as cargas e retirar das suas vidas estas heranças que são completamente contrárias e que acabam por condicionar completamente a sua vida. Irmão, e eu pus aqui muitas etiquetas, alguns pesos, que provavelmente alguns de vocês se identificam naquilo que nós estamos a falar. Que pesos é que tu andas a carregar? Que herança é que tu recebeste? Porque se nós não lidarmos com isso de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós, sobre a forma como nós devemos viver com esses mesmos pesos, essas heranças que recebemos do nosso passado, irmãos, iremos estar a acabar por carregar um fardo que Jesus não quer que carreguemos. Iremos por deixar que isso afete a nossa vida, afete o nosso lar, afete o nosso casamento, afete a nossa família, quando nós entendemos e percebemos em Jesus que Jesus quer fazer uma mudança completamente nova e algo completamente diferente. Então, se nós temos como que na nossa mente um vírus de pesos e etiquetas e heranças que recebemos do nosso passado, irmãos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso cérebro seja reprogramado. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, cicatrizando as nossas feridas e limpando de nós, tirando de nós tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que influencia a nossa vida, as nossas escolhas e o nosso comportamento. Por que razão o nosso cérebro precisa de ser reprogramado? Porquê? Irmãos, por uma razão muito simples. Porque as palavras que seguem o eu sou, seguem-me. Diga comigo, as palavras que seguem o eu sou, seguem-me. Aquilo que eu encaro como verdade no meu interior vai definir-me. Se aquilo que eu sou é viciado, ou doente, ou azarado, ou infeliz, ou miserável, ou sem amigos, ou problemático, ou violento, ou desesperado, ou incapaz, ou perdedor, ou feio, ou burro, ou sem recursos, é o que eu vou ser se nada acontecer. Muitas pessoas
quando não estão contentes com a vida, às vezes, na verdade, muitas vezes elas não estão contentes é com elas próprias, não é com os outros. Mas muitas vezes as pessoas procuram mudanças na sua vida. Elas carregam na mochila da sua vida a herança do seu passado. De áreas que ainda não estão limpas, nem cicatrizadas, nem resolvidas, nem ultrapassadas, nem saradas pelo poder do Espírito Santo. E a verdade é que quando eu digo que as palavras que seguem o eu sou seguem-me, se eu tenho na minha vida um peso que se chama amargura, por onde quer que eu for, esse peso irá comigo. E o problema está em que muitas vezes as pessoas acham que precisam de mudanças para que a vida delas mude. O que eu preciso é uma mulher nova. Se eu arranjar uma mulher nova, a que eu tenho atualmente, vai deixar de me chatear, vai deixar de me encher a cabeça. Então elas mudam a sua vida, tomam decisões na sua vida e, por exemplo, alguns acham que é uma mulher nova que eles precisam, ou um marido novo. Outros acham, o que eu preciso é de um emprego novo e dão passos na sua vida para ter um emprego novo. O que eu preciso é de mudar de país. Isto já deu o que tinha a dar, isto temos que seguir viagem para outros rumos. Então pegam em si, na família e na tralha e vão para outro lado qualquer à procura de felicidade. Outros até dizem, o que eu preciso, na verdade, é mesmo uma igreja nova. Aqui não há amor. Aqui não há amor. Aqui as pessoas, não estou muito feliz, não estou muito contente. O que eu preciso mesmo é de uma igreja nova. Então aí vão eles mudar de igreja. Estas pessoas esquecem-se que para onde quer que vão, levam consigo a sua mala. Estas pessoas esquecem-se que se levam a si mesmos para onde vão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as lutas, as dificuldades, os problemas, as pancadas, as desconfianças, as atitudes, as escolhas, as prioridades, a forma de estar na vida, todas essas coisas que fazem parte da vida dessa pessoa, sabem para onde é que vão? Vão para onde essa pessoa vai. É a verdade. Por isso é que há gente que casa e descasa e não há meio de encontrar the special one. Não é? Por isso é que há gente que muda de casa como quem muda de sapatos e não há meio de encontrar the special one. Por isso é que há gente que muda de emprego porque acha que não está feliz e realizada e não há meio de encontrar o lugar. Porque não há o lugar. Porque não há o marido, nem há a esposa perfeita, nem há o país perfeito. Porque o problema não está nas circunstâncias à tua volta. O problema está em ti. O problema está em mim. O problema está na bagagem que carregamos e que vai conosco para onde quer que nós formos. Enquanto nós não deixarmos que a obra do Espírito Santo mude as nossas vidas, mude o nosso pensamento, mude a nossa forma de pensar, a herança que carregamos persegue-nos se nada for feito. Nós precisamos da renovação da nossa mente, da renovação que experimentamos quando damos a nossa vida a Cristo como Senhor e Salvador e deixamos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Como é que tu te descreves a ti mesmo? Quem és tu? Se talvez tu consegues identificar algumas destas heranças em ti. Algumas delas não foste tu que causaste. Foi causado por outros, pelo abuso de outros, pela violência de outros, pelas palavras de outros, pela má educação ou exemplo que possas ter recebido de influências à tua volta. A culpa provavelmente não foi tua, nem foi minha. Mas foi a herança que recebemos. E da mesma maneira que nós escolhemos colocar sobre os nossos ombros, abraçar a herança que nós recebemos, nós também precisamos de deixar que Deus trabalhe com essas áreas da nossa vida e limpe completamente o nosso coração. Quem és tu?
Mas eu agora tenho uma pergunta bem mais importante. O que é que Jesus Cristo diz sobre ti? Será que aquilo que tu pensas sobre ti é aquilo que Jesus diz sobre ti? Ou é a mochila que tu andas a carregar há não sei quantos anos? O que é mais importante? O que é que nos define como pessoas? É a mochila que carregas, fruto das heranças e dos pesos que recebeste? Ou é aquilo que Cristo diz sobre ti? Quem queres ser? Alguns de vocês podem pensar, ok, então se calhar há várias coisas na minha mente que estão com esse vírus e o meu cérebro precisa de ser reprogramado para eu aprender a ver-me como Cristo me vê. Então nós precisamos de tomar esta decisão e responder esta pergunta: quem é que eu quero ser? Será que eu quero ser aquilo que Jesus diz que eu sou? Ou eu quero continuar a carregar uma mala com uma herança que recebi? Muitas vezes as pessoas desejam mudanças na sua vida e à sua volta. Mas, irmãos, deixem-me lembrar-vos que nós podemos mudar o nosso futuro mudando a forma como nós nos vemos a nós mesmos. Às vezes o problema não está mesmo nas circunstâncias que nos rodeiam, não está no lugar, não está no marido, não está na esposa, não está nos filhos, não está no emprego, não está no país, não está na igreja. A mudança que nós precisamos está mesmo em nós. Nós precisamos de deixar Deus, pelo seu Espírito, reprogramar a nossa mente para nos vermos como Cristo nos vê. Precisamos de escolher não sermos uma vítima da vida, nem sermos uma vítima das circunstâncias. Não sejas, irmão, não escolhas o caminho de ser uma vítima. Ai, passei por isto. Irmão, todos nós passamos por alguma coisa. Se todos aqui tivessem a oportunidade de pegar neste microfone e partilhar um pouco da sua vida, toda a gente passou pelas suas dificuldades, pelos seus traumas, pelas suas lutas, pelos seus dissabores, pelos seus abusos, pelas suas histórias, algumas tão cinzentas. Mas precisamos de deixar Jesus Cristo reprogramar a nossa mente, retirar todo o vírus e todo o pensamento que é contrário e aprendermos a vermos como Cristo nos vê. Abram comigo, por favor, as vossas Bíblias em Atos capítulo 8, versículo 1. E rapidamente eu gostaria de vos lembrar o exemplo de Saulo. Diz assim a palavra de Deus em Atos 8, 1 a 3. Irmãos, o que aconteceu no capítulo 7 é que Estevão acabou de ser morto, apedrejado por seguir a Cristo, fruto de toda a pressão religiosa que havia naqueles dias. E alguém que escolhesse o caminho da blasfémia, era essa a acusação de Estevão, era morto por apedrejamento. Então Atos 8:1 começa, veja o que diz: e também Saulo consentiu na morte de Estevão. Por outras palavras, Saulo concordou com o que aconteceu, achou correto Estevão ter sido morto e apedrejado. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, excepto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, grande dor, sofrimento. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Irmãos, vamos parar aqui. Irmãos, Saulo era um homem terrível. Era um homem mau. Era um homem que era perseguidor da igreja, causou imensos problemas.
Esteve lá presente quando Estevão estava a ser apedrejado e deu o seu amém, concordou com tudo aquilo que estava a acontecer. Este homem tinha uma bagagem terrível e um peso terrível sobre os seus ombros. Mas veja o que diz o capítulo 9, versículo 1. 9 do livro de Atos, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se alguém encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uau! Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E vamos dar um pulo até ao versículo 15, Atos 9, 15. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, o histórico deste homem era terrível. O passado deste homem era mau. O peso que ele carregava sobre os seus ombros era terrível. Mas Jesus mudou a sua história. Houve uma mudança. Houve um encontro divino e sobrenatural. E ele passou de perseguidor a vaso escolhido. Uau! Passou de perseguidor a vaso escolhido. Passou de alguém que oprimiu os outros pelo simples facto de seguir a Cristo e tornou-se uma bênção. Tornou-se um missionário, tornou-se um servo, um conselheiro, um pastor, um apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que isto nos mostra? Irmão, sabe o que isto nos mostra? Que não importa o teu passado, não importa a herança que tu recebeste, não importa as experiências traumáticas ou difíceis pelas quais passaste, Jesus tem o poder de reescrever a tua história. Tu não tens que continuar a carregar sobre ti algo que pertence ao passado. Muitas vezes, quando nós olhamos para nós e vemos todas as limitações e todas as falhas e toda a culpa e todo o peso do pecado. Mas Jesus, quando olhou para Saulo, um perseguidor da igreja, ele olhou para ele e disse: este é para mim um vaso escolhido. Ele viu o potencial que havia nele para que ele fosse um homem completamente diferente. Jesus reescreveu a sua história. E isto lembra-nos que Jesus também reescreve a nossa história. O mesmo Saulo, mais tarde apóstolo Paulo, a escrever a sua carta aos Coríntios, ele dizia, e ele viveu isto: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! 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 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele pega na nossa vida e Ele limpa da nossa vida tudo aquilo que é contrário a Deus. Ele retira de nós toda a herança que nós recebemos do nosso passado, todos os pesos, toda a mágoa. Eu não sou mais um azarado. Eu sou um abençoado, eu não sou mais um infeliz, tenho a minha alegria de Jesus. Eu não sou mais um doente, Jesus me dá saúde. Eu não sou mais um perdedor, eu sou mais do que vencedor. Eu não sou mais um viciado, em Jesus Cristo eu encontro liberdade. Eu não sou mais incapaz, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a mala que nós carregamos quando nós escolhemos seguir Jesus, servir Jesus, irmãos,
A Bíblia diz-nos que o fardo que Ele tem para nós é um fardo que é leve. Ele não coloca sobre nós pesos. Ele pega na nossa vida e Ele resolve o nosso interior. O problema está quando nós queremos seguir Jesus e insistimos em ter áreas por resolver na nossa vida e pensamos que tudo está bem e queremos seguir Jesus, mas ao mesmo tempo continuamos com etiquetas e heranças e fardos sobre os nossos ombros. Irmãos, o que Jesus fez com Saulo foi reescrever completamente a sua história. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmão, eu não sei aquilo pela qual você tem carregado na sua vida ao longo destes anos, mas uma coisa eu sei: Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua vida. Talvez já estás em Cristo há muitos anos, mas ainda hoje lutas com áreas que gostarias de ver diferente. Talvez já estás em Cristo há muitos anos, mas lutas com as mesmas dificuldades com que condenaste muitas vezes, se calhar, os teus pais, e estás a cometer exatamente os mesmos erros. Talvez tenhas lutado com algumas das áreas que nós mencionámos aqui. Mas, irmão, deixa-me dizer-te, em Cristo, este não é o teu destino. Não importa o lar e o ambiente onde tu cresceste, em Cristo, este não é o teu destino. Não importa se as gerações antes de ti tomaram decisões erradas, em Cristo, esse não é o teu destino. Não importa as palavras erradas que disseram a teu respeito, que trouxeram peso sobre a tua alma, em Cristo, esse não é o teu destino. Não importa o mal que te causaram ou o mal que tu causaste, em Cristo tu não és esse mal, esse não é o teu destino. Irmãos, Ele muda o nosso destino. Ele dá-nos um novo e vivo caminho. Em Cristo tudo se faz completamente novo. Ele tem o poder de perdoar, de limpar e de nos dar um começo completamente novo. Que pesos é que tu andas a carregar? Que pesos é que estão sobre a tua alma? Sérgio, por favor, ajuda-me. Que heranças é que tens recebido e que tu precisas deixar que Jesus te limpe? E precisas deixar que Jesus retire de dentro de ti tudo aquilo que tu tens carregado e que tem influenciado a tua vida e que tem sido como um vírus na tua mente, que te tem impedido de viver livre, de experimentares aquilo que Jesus tem para a tua vida. Jesus, Ele quer tirar isso da tua vida. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus mudou a história de Saulo. Jesus quer mudar a tua história também. Conforme nós líamos no início, a sua história em nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tenhas receio da obra e da revolução que Deus quer fazer na nossa vida. Não tenhas receio, porque Deus nunca vai tirar de ti alguma coisa que seja boa. Deus apenas quer tirar de ti tudo aquilo que não presta e que são influências contrárias, para que não vivas com pesos e heranças do teu passado sobre os teus ombros, mas que verdadeiramente tu experimentes liberdade, total liberdade, total liberdade. Jesus quer reescrever a tua história.